mundo já teve um Lucas para lascar sua vida. Se você não teve, você ainda vai ter o seu Lucas. Então se prepara, porque vai desgraçar sua vida. Eu fui me apaixonar por um Lucas. Na escola, hétero, e ele era daquele grupinho do mal. Eu era um pequeno camponês de 14 anos, ele também. E adivinha, a gente se pegava escondido. Mas na escola, filha da mãe não falava comigo. Pelo menos não fazia bullying comigo, não me maltratava, não me xingava, não fazia nada, literalmente não falava comigo. E quando todo mundo me zoava, essas paradas todas, ele literalmente não olhava minha cara e não falava comigo. Menos mal, menos mal. Mas o pior disso tudo veio depois de tudo isso, quando a gente começou a ficar muitas vezes na casa dele e os tios deles descobriram. E como todo mundo deve imaginar, não foi nada legal. Eles me chamaram pra poder conversar escondido, sem o Lucas. Quero falar que eu era uma má companhia, que eu era uma influência, que não deveria fazer isso, porque isso não era coisa de Deus, homem com homem. E me jogou de fora pra casa. Eu e o Lucas, a gente ficou quase um mês sem se falar. Na escola, em qualquer outro lugar. Toda vez que eu via ele na rua, eu olhava pra ele não olhava pra mim. Trouxa! Passam uns dias, o tio dele me chamou no Orkut pra eu poder ir na casa dele conversar. E eu fui, né? Estava totalmente bobo, apaixonado, achando que ia ter alguma coisa que ia voltar ao normal. E chegando lá, ele me levou pro quarto pra poder conversar e abriu a primeira gaveta da cômoda dele e mostrou uma arma, porque ele era segurança. Ele meio que tentou me induzir a fazer alguma coisa com ele. Só que eu consegui levantar e sair. Não lembro muito bem como, sei que eu levantei e saí e fui embora. Aí no dia seguinte eu vi o Lucas na escola e fui comentar com ele sobre o que tinha acontecido. E por incrível que pareça, ele tomou alguma atitude. Depois chegou outra mensagem da tia dele mandando eu ir lá poder conversar e explicar a situação inteira. Cheguei lá, eu expliquei a situação inteira e começou a falar que eu estava mentindo. Lucas, ele meio que foi pra cima do tio dele pra me defender. Não gostem dele ainda por causa disso, tá bom? Aí quando o Lucas começou a agredir ele, eu comecei a chorar porque era extremamente sentimental e medo de briga. Vai saber o que ele tinha. Minha cabeça passava, caralho, ele tem uma arma, o que ele ia fazer? Depois disso, o Lucas começou a falar comigo na escola, a se aproximar de mim, até que um dia a tia dele foi buscar ele na escola e veio falar comigo que eu podia voltar a frequentar a casa dele. Então ela tava dando um passe pra gente poder ficar, e foi muito bom. Daí até perto do final do ano, foi incrível, foi muito bom. A gente ficou escondido, né, da escola inteira. Aí todo final de ano, eu era obrigado a ir para o Rio de Janeiro, porque minha família é de lá. Nesse final de ano eu fui, né, voltei em fevereiro para as aulas, e quando eu voltei estava totalmente tudo diferente. Parecia que o mundo tinha virado de cabeça pra baixo. Só que nesse tempo todo a gente conversava quase todo dia pelo MSN. Aí voltou o ano letivo da escola, ele estava saindo com uma menina. E ele tinha começado a andar com pessoas erradas e começou a usar drogas. Isso me deixou extremamente abalado. E tudo bem. Eu fui pra casa dele, que ele me chamou, a gente ficou normal, acabei dormindo lá. E a gente ficou agarradinho às coisas. Ele levantou pra poder ir pra escola, né? E o tio dele me acordou, me ameaçando, falando pra eu poder ir embora, senão ia me jogar da Serra do Mar. Várias ameaças. Eu falei, não, tudo bem. Fui embora, já tava meio que desapegando dele. Voltamos à escola. Lembra o grupinho do mal? Então, ele começou a fazer muito parte desse grupinho do mal. Ele começou a me assediar verbalmente, começou a ser agressivo, começou a fazer bullying comigo. Ele, nessa época, foi o cão. Tudo que você imaginar, ele fez. Na época eu tinha um cabelo muito grande, até mais ou menos até o joelho. Ele colou chiclete no meu cabelo. Ele quebrou as minhas canetas, os professores não faziam nada. Ele escondia o meu caderno. Ele desenhava o órgão genital masculino na minha mesa e na cadeira pra me poder sentar. Ele ficava me xingando junto com os amigos dele. Já chegou uma vez que ele me bateu no recreio, que ele me bateu na saída da escola. É horrível, tipo, muita coisa. E eu, trouxa, eu ia pra casa dele ficar com ele. Tudo bem, tranquilo. Até que chegou um certo dia em que juntou ele e os amigos dele pra poder me bater depois da escola. Eles me seguiram até perto de casa, juntaram a rodinha e me bateram bastante. Tanto que até hoje eu tenho coisas que... Daquele tempo, eu tenho dente, a pontinha aqui é quebrada por causa disso. E infelizmente naquela época ninguém fazia nada, porque eu era basicamente um dos únicos gays da cidade. Eu era o único gay do meu período. E foi terrível, foi o cão. E tipo, ele fez o inferno da minha vida. E depois vinha correndo pra ficar comigo. Mas depois desse dia, eu felizmente, né, eu deixei de lado, não fui mais. Peguei medo, ou meio que larguei a escola.
que não conseguia matrícula em outra, eu fiquei bastante aterrorizado. Ele fez um terror muito psicológico na minha mente, que demorou muito pra eu poder me desconstruir. Então, realmente, o Lucas ele lascou com a minha vida naquela época. Eu estava começando a me adaptar, a aceitar o que eu era. E nessa época, tava pra ter passeio na escola para o Parque Play Center. Eu fui falar pro tio dele o que ele tinha feito comigo e o que ele fazia na escola. E depois disso, os tios dele não deixaram mais ele ir ao parque. Então ele descontou em mim de novo, andava de bicicleta com a minha amiga, ele tacava pedra, ele passava xingando, ele ficava... Tudo que vocês podem imaginar, ele fez no bairro onde a gente morava. Muito, muito, muito difícil. Tava começando a ficar escancarado pra todo mundo o que a gente fazia. Até que com o tempo as coisas foi se amenizando. Chegando perto do final do ano, ele descobriu que a menina que ele tinha me trocado por ela estava grávida. Aí ele veio falar comigo, ele veio pedir desculpa por tudo que tinha feito, que ele gostava de mim, ele fazia aquilo porque ele tinha inveja, porque eu conseguia ser o que eu queria ser e ele não podia por causa dos amigos dele, por causa da família dele, por causa de tudo. Mas mesmo assim, machucou, feriu muito. E depois disso a gente nunca mais se falou. Não sei se eu consegui contar direito, mas eu vou editar aqui o vídeo pra juntar as partes. Espero que tenha saído bem, de uma forma que dê pra vocês entenderem. Essa foi a primeira vez que eu gravei uma história minha aqui e foi bem difícil verbalizar. Passar isso pra vocês de uma forma coerente, que não ficasse tão pesado e não ficasse surreal, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos das histórias, das experiências que eu tenho, comentem aí embaixo que eu vou trazer pra vocês. Então é isso, valeu!